Olá, crianças! Estamos juntos mais uma vez para a correção das atividades de português. Bem, eu vou iniciar lendo para vocês a sinopse do livro. Quando Daniel perde a audição aos 7 anos, ele precisa aprender a se comunicar de outra maneira, com as mãos. Seus pais e o irmão mais novo dão o maior apoio durante essa adaptação e seus pais o matriculam em uma escola especializada em educação para surdos, onde ele aprende a Libras, a língua brasileira de sinais. É assim que ele e a família se comunicam. Depois de um tempo, Daniel passa a frequentar simultaneamente uma escola comum. Nesta, porém, ele sofre bullying e não consegue interagir com os colegas, pois ninguém compreende a língua de sinais. Tudo muda quando o garoto, por pouco, não sofre um grave acidente devido à surdez. A cena é presenciada por uma colega de classe que, naquele instante, entende o que é ser surdo. A partir daí, surge a solidariedade. Os colegas descobrem que falar com as mãos pode ser divertido e ganham um amigo esperto e inteligente. E a diretora da escola providencia um intérprete de Libras para acompanhar Daniel durante as aulas, uma obrigatoriedade legal que ela desconhecia. Muito bem, turminha. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês observarem que nós tivemos a primeira edição, em 2017, da editora Ática, do livro Daniel no Mundo do Silêncio, do Alcir Carrasco. A segunda edição, 2019, da editora Moderna, Alcir Carrasco, a ilustradora Ana Matsuzaki. Muito bem. Fizeram a correção, usaram letra maiúscula, olha o W maiúsculo, substantivo próprio. Verifiquem o nome da editora, letra maiúscula, o nome da ilustradora. Vamos pensar na letra maiúscula aí, no uso do substantivo próprio, tá bom? Bem, o Igor convidou Daniel para sua festa de aniversário e achava covardia as piadas que faziam por suas costas. A Viviane, no começo, não gostava de Daniel, mas depois ficou sua amiga e até aprendeu Libras. O Daniel perdeu a audição aos 7 anos, sabia ler os lábios e falar em Libras. O Nicolau era da família de Daniel, ia e voltava com ele da escola. Muito bom, acertaram, usaram as canetinhas, os lápis coloridos que vocês adoram, usaram régua, olha que bacana. Bem, aqui era o desenho, né, que vocês escolheram, ele é um desenho pessoal, tá? Eu coloquei para acrescentar o que é Libras, que é a sigla de língua brasileira de sinais, um conjunto de formas gestuais utilizado por deficientes auditivos para a comunicação entre eles e outras pessoas, sejam elas surdas ou ouvintes. E durante a minha pesquisa, as minhas leituras, eu estou colocando como sugestão esse vídeo de sinais de sentimentos em Libras. Como nós estamos revendo substantivos e os sentimentos são substantivos, seria interessante vocês, num momento aí de vago do seu tempo, você assistir, tá? Muito bem. Bom, a alternativa correta, Daniel teve dificuldades para se adaptar à nova escola, que era regular, se sentia sozinho e triste nos primeiros meses de aula. Então, vocês assinalaram aí com X. Muito bem. Bem, dando continuidade, vocês, né, viram que é o momento que o Daniel atravessava a rua, devido à dificuldade dele, à deficiência, ele não conseguiu ali presenciar o carro e a colega o ajudou, né? Então, vocês vão descrever esta cena com as palavras de vocês. Muito bem. O texto, né, que vocês fizeram a separação de sílabas pequenos, lembrando do que o que é junto, equilibrar, representam, verifique o R após a consoante, ó, juntinho, adolescentes,
olha o SC de acordo com a regra básica, tá? Praticidade, o P após a consoante juntinho. Manter, vamos separar aqui, tá? Combustível, aqui nós separamos, olha. Bicicleta, então nós temos aqui o L após a consoante. Usar o hífen direitinho, a letra está legível, com capricho? Muito bem, vamos dar continuidade. Bem, nós temos aqui essa questão, vamos verificar que a palavra maluquinho, a divisão correta, maluquinho. Maluquinho é um substantivo próprio, fazendo uso da letra maiúscula. Usaram letra maiúscula? E turminha, isso mesmo. E por que no balão do quadrinho aparece maluquinho, com essas separação em partes e letras mais escuras? Bem, a separação em partes sugere que a garota falou o nome do menino maluquinho com um intervalo. E as letras mais escuras indicam que ela falou gritando. Muito bom. Vamos lá. Vocês fizeram a leitura dos ditados populares, muito bem. Verificando as regras básicas da separação. Milho. Olha o LH. Gente, olha o som. Milho. Então, tem essa questão do LH e o LI. Parece o som do LI, porém é com LH. Os sons são muito parecidos, tá bom? Ó, milho, periquito, correr. Olha a separação do R. Bicho, CH juntinho. Pressa, olha os dois S separados. Que, jamais eu vou deixar separado, tá? Desce, aí agora sim, vou separar. Usar o hífen, tá? Muito bom. Vamos continuar. Relembrando o substantivo comum e próprio, vocês analisaram, então vamos lá? Caderno, peixe, casa ou sobrado, tá bom? Lembra aqui que poderia ser sobrado também. Então, nós temos aqui todas essas palavras, é porque nomeia um sentimento, nomeia objeto, nomeia animal, nomeia uma planta, que são as flores, uma moradia, e também nós temos aqui, o que eu posso considerar aqui? Um objeto? A bola. Todos são substantivos comuns, tá? Nós temos aqui, vocês leram esse poema, então o animal que apareceu é a gata, letra maiúscula aqui, porque é o início da resposta, tá bom? Sim, né? Toda gata se chama gata. Agora, gata é um nome igual para todas, então gata é um substantivo comum. Eu estou usando a letra maiúscula porque é início de uma frase, tá bom? Vocês, né, foi pedido que você transcreva aqui do texto o nome da gata, Violeta. Olha a letra maiúscula, olha esse V bem bonito aí maiúsculo. Então, qualquer e toda gata se chama Violeta? Não. Ó, gente, pontinho final, tá vendo? Olha, pode ser uma palavra, mas é uma resposta. Ponto final. Violeta, então, indica uma só gata. Violeta é o substantivo próprio. Então, recordando que os substantivos próprios são escritos com letra inicial maiúscula. Então, nós vamos escrever os minúsculos com letra minúscula, exceto, claro, no início da frase, olha. Tá bom? Muito bem. Bom, nós temos ali na apostila a turminha do quarto C, vai corrigir, a turminha do quarto A e B. Seria bom vocês verificarem a apostila de vocês, apesar que já foi corrigida, não é? Países, 2 sons vocálicos em sílabas separadas, hiato. Herói, 2 sons vocálicos na mesma sílaba, ditongo. Iguais, 3 sons vocálicos na mesma sílaba, tritongo. Care, nós temos aqui 2 encontros, né? 2 sons vocálicos, nós temos o ditongo.
caíram. 2 sons vocálicos em sílabas separadas, hiato. Enxaguou. Nós temos 3 sons vocálicos na mesma sílaba, o tritongo. Muito bem. Bem, vamos lá. Número 1. Todas as palavras são hiato. Verifiquem aqui, ó. Biongo. Eu separei o hiato. Luiz. O hiato está separado. Joelho. O hiato está separado. Gaúcho. Está separado. Muito bem. 2. Todas as palavras, exceto uma, são ditongos. Então, vamos lá? Guaraná. Olha o ditongo aqui. Pátio. Olha o ditongo. Saúde. Tem ditongo? Não. Hiato. Óleo. Olha o ditongo aqui. Óleo. Certo, pessoal? Muito bem. Número 3. 2 palavras são tritongos. Uma é hiato e uma é ditongo. Então, vamos lá? Iguais. Tritongo. Guaxê. Ditongo. Receoso. Hiato. Quaisquer. Tritongo. Ó, quaisquer. Vocês perceberam que o U e o E não é ditongo? Nós não pronunciamos o vocês já aprenderam. O U não é pronunciado. Nós não falamos quaisquer. Nós falamos quaisquer. Como o U não é pronunciado, nós não temos o ditongo aqui. Tá bom, gente? Muito bem, vamos lá? Bom, era para vocês circularem as palavras que tinham a divisão silábica correta. Moeda, vestiu, sabia, gratuito, tá? Muito bem. E vocês fariam a correção das que estavam em sílabas incorretas. Agora ela está correta. Sauna, sábia. Crianças, verifiquem aqui, olha. Sabia. É uma palavra trissílaba. Tem 3 sílabas. É do verbo saber. Olha essa. Sábia. O que nós temos aqui? Uma pessoa sábia. Uma pessoa que tem muito conhecimento. Então, sábia, olha como que o acento gráfico muda a classe da palavra. Aqui eu tenho o verbo, sabia é um verbo e sábia é um adjetivo, tá bom? Então, olha a pronúncia como é diferente. Sabia, sábia, tá bom? Vamos lá. Bem, como é que se faz? Vocês analisaram a imagem da página de abertura. Observaram o que as crianças estão fazendo e que papel é aquele que está na mesa? Será que é possível jogar o jogo sem a leitura do manual? Ou seja, as regras do jogo? Conversaram com a família sobre a importância da existência de regras e onde regras podem ser aplicadas? Muito bem. O menino saberia montar um brinquedo sem as instruções? Vocês se questionaram sobre a importância das instruções no momento de executar uma tarefa? Veja bem, para fazer um prato delicioso, precisamos da receita culinária. Temos que saber quais são os ingredientes, como é o modo de preparo. Para jogar o jogo de stop, vocês precisaram ler as regras do jogo, que é um manual de instrução, certo? Bem, certamente refletiram sobre as atividades propostas para essa semana, né? Muito bom. Na página 42, vocês fizeram a leitura silenciosa do texto 1, os mandamentos do inventor. Agora eu farei a leitura para vocês. Vamos lá? Muito bem. Os mandamentos do inventor.
1. Preocupar-se com seus semelhantes, a fim de descobrir quais são as suas necessidades. 2. Buscar a paz e o progresso da humanidade. Invenções destrutivas já existem demais. 3. Ter espírito de pesquisa, estudar e investigar para conhecer todos os recursos de que dispõe. Ser persistente. Às vezes, um problema aparentemente sem solução precisa apenas ser estudado mais de uma vez para ser resolvido. Edison fez 1.200 experiências antes que suas lâmpadas funcionassem. Thomas Edison foi um grande inventor. Entre suas invenções está a lâmpada elétrica, não é, pessoal? Continuando. 5. Estar sempre atento. A descoberta da força do vapor nasceu da simples observação de uma chaleira de cozinha. 6. Saber distinguir as críticas construtivas daquelas que apenas servem para desviar o inventor do seu caminho. 7. Desenvolver uma mente analítica. Galileu descobriu uma lei da física que contribuiu para a invenção do relógio, só porque analisou as oscilações de um lustre que tinha à sua frente. Galileu Galilei foi um matemático, físico, filósofo e astrônomo que nasceu na Itália. Muito bem, continuando. 8. Não desprezar nenhuma área do conhecimento humano. A invenção de um brinquedo inteligente poderá ser tão importante quanto a de um cérebro eletrônico. 9. Aceitar contribuições, ter espírito de equipe. O egoísmo de querer chegar sozinho à vitória final pode impedir ou retardar o trabalho de um inventor. 10. Saber perder. A invenção do avião, por exemplo, foi tentada por quase 3.000 anos antes de ser conseguida. É comum uma experiência não dar certo, mas os insucessos de hoje podem indicar o caminho certo para amanhã. Esse texto é do Manual do Professor Pardal, do Walt Disney, da editora Abril. Muito bem, por dentro do texto. Então, vocês usaram o dicionário para pesquisar o significado da palavra mandamento. Então, vocês tiveram que pensar na ordem alfabética, vocês precisaram abrir e verificar ali as palavras guias, né? Aquela que vem no início, que vem no finalzinho, que vai facilitar a nossa busca pelo verbete ali do dicionário. Muito bem. Mandamento é uma ordem, um jeito de mandar alguém fazer alguma coisa. A resposta de vocês pode estar diferente da minha. Por quê? Porque tem vários dicionários, tá? Número 2. Bem, então vocês viram uma lista de mandamentos no texto. E está vindo uma questão. Por que você acha que o autor escreveu o texto assim? Bem, pessoal, a sua resposta deverá estar relacionada ao conceito de mandamento, algo obrigatório para quem quer ser inventor. Então, você percebeu que a intenção do autor de apresentar um passo a passo com orientações sobre como ser um inventor, como se fosse instruções a serem seguidas? Vocês tiveram essa percepção aí, tá? Número 3. Vocês analisaram, tá? E de todos esses mandamentos, qual que você considerou mais importante e por quê? Então, você selecionou um ou mais e você vai justificar, tá? Perfeito, vamos continuar aqui. Bem, nós temos aqui na questão número 4 que você citasse uma invenção ou descoberta que poderia ser importante para a humanidade nos dias de hoje. É uma resposta pessoal, mas deve ser coerente, referindo-se ao bem da humanidade. Por exemplo,
uma invenção para a cura de doenças. É interessante que vocês expliquem as razões de sua escolha, ok? Então voltem lá na sua folha, no seu caderno, verifique a sua resposta, leia, se precisar refazer a resposta, refaça a sua resposta, tá? Bem, crianças, vocês refletiram sobre invenções já existentes que julgam ser importantes para a humanidade? Veja alguns casos de grandes invenções. Olha, pessoal, a roda, a lâmpada, o telefone, as vacinas. Como seria a vida dos seres humanos se esse tipo de invenção não existisse? Não é uma boa reflexão? Continuando. No número 5, foi perguntado se você acredita ser possível uma criança inventar alguma coisa para ajudar a humanidade. O que ela poderia inventar? Justifique suas respostas. É uma resposta pessoal. Bem, será que vocês compreenderam que qualquer pessoa pode ter uma boa ideia? Até mesmo uma criança? E que as possibilidades de invenções podem variar muito? É importante analisar se essas possíveis invenções estão relacionadas a algo positivo, a algum bem para a humanidade. Bom, as respostas podem variar. É importante lembrar que, como a resposta é pessoal, não há respostas erradas, pois foi pedido que vocês apresentassem as suas impressões sobre o assunto. Porém, aos alunos que responderam que não acham possível uma criança inventar alguma coisa, acessem os links a seguir que mostram exemplos de invenções feitas por crianças. Então, seria interessante você encontrar um momento aí para você acessar esses links, tá? Opa, passei uma lâmina, pessoal. Desculpa, vamos lá. Botei aqui, tá. Número 6. Bom, o texto se refere a invenções destrutivas. Exemplos delas são as bombas e as armas. O que você acha que deveria ser feito com esse tipo de invenção? A resposta é pessoal. Mas, crianças, vocês compreenderam que armas e bombas são invenções que afetam negativamente a humanidade? Pensaram em soluções que protejam o mundo desse tipo de invenção? Notaram que as invenções também podem afetar a humanidade de maneira negativa? Que algumas invenções foram criadas com o objetivo de contribuir positivamente, mas o ser humano passou a utilizá-las de maneira negativa, como é o caso do avião, que é utilizado em combates de guerra, ou até mesmo o plástico, que é de extrema utilidade para a humanidade, mas nos dias atuais se tornou um problema para o meio ambiente, não é verdade? Muito bem. No número 7, releia os verbos do texto. Gente, quando nós falamos em verbos, tá? Preocupar, buscar, ter, ser, estar, saber, desenvolver, desprezar, aceitar, saber, perder, são verbos. Então, estes verbos é o seguinte, o verbo ele tem a forma, o nome dele, né? Então, esses são os nomes do verbo. Ele está na forma natural, no infinitivo. Eles não estão flexionados nos tempos verbais, presente, passado, que é o pretérito, e futuro. Então, vocês vão perceber que ontem eu estudei. O estudei, qual é a forma natural do verbo estudei? Estudar. O estudei é porque ele está flexionado no tempo passado, que é o pretérito, tá? Hoje eu gosto Hoje eu quero brincar muito. Olha, eu quero, é o querer. Então é uma ação que acontece agora, no momento. Amanhã eu farei o restante das minhas correções, tá? Então amanhã é algo que você
vai fazer. Então, eu farei, que é do verbo fazer. Fazer é o nome do verbo. Ele está no infinitivo, fazer. E farei, ele está flexionado no futuro. Algo que você vai fazer. Então, os verbos são ações, fenômenos da natureza, por exemplo. Ontem não choveu. Então, choveu é do verbo chover. É fenômeno da natureza, tá? Mas nós ainda vamos rever esse conceito, o que é o verbo, tá? Muito bem. Então, no número 7, vocês completaram. Esses verbos indicam procedimentos que a pessoa tem de seguir para ser um bom inventor. Crianças, o texto Os Mandamentos do Inventor é um texto instrucional, pois orienta o leitor sobre como realizar uma tarefa. Os textos instrucionais têm como característica a forma como os verbos são apresentados, no sentido de indicar uma ordem. No texto, eles foram usados no infinitivo, que foi o que eu acabei de explicar. Ter espírito de pesquisa, ser inteligente, entre os outros, né? Mas, geralmente, eles são utilizados no imperativo. Tenha espírito de pesquisa, seja inteligente. Então, ambas as formas indicam uma ordem, um pedido. É importante que vocês percebam isso. Conseguiram perceber? Na receita culinária, vocês podem perceber que na receita, olha, coloque uma xícara de farinha, asse em banho-maria, ligue o forno na temperatura tal. Então, são orientações, são instruções, tá? São pedidos, são ordens, tá bom? Aí nós falamos que está no imperativo, ele não está no futuro, no presente, no pretérito, ele está no imperativo, tá? Muito bem. Voltando aqui um pouquinho, lembra dos contos, que nós vimos os contos? Então, o conto popular, qual que é a característica do conto popular? No conto popular, nós vamos ter ali um cenário, quer dizer, o lugar, o espaço, os personagens, um conflito, né? Uma situação ali que é um conflito, aí vai ter todo o desenvolvimento para resolver aquilo, aí depois tem o desfecho, que é o fim da história. Então, cada gênero textual, nós temos ali as características. Então, nós estamos vendo aqui, vocês viram um texto instrucional. Quando nós vimos lá o conto popular, nós temos vários contos populares que vocês viram, aí é um outro gênero textual, então ele tem outra característica, tá? Muito bem. Letra B. Em quase todas as frases, os verbos estão na forma afirmativa. Crianças, sendo um texto que auxilia o leitor, ele ajuda o leitor, não há frases interrogativas nos textos instrucionais, pois a intenção é orientá-lo e não o questionar. Frases negativas podem ocorrer, mas a predominância, como é possível notar no texto Os Mandamentos do Inventor, é que as frases se apresentam na afirmativa. Bom, espero que vocês tenham entendido toda a aula, né? E em ação as sugestões, caso vocês não fizeram ainda a receita e de repente vai ter um tempinho para fazer, fotografem, postem as fotos, peça para a mamãe colocar no grupo das famílias, tá? Compartilhe aí com seus amigos, sempre com o olhar do adulto, tá bom, crianças? Estamos enviando aqui o nosso carinho, um beijo grande no coração de cada um. Se cuidem e até a próxima aula.